não quero, não posso, não estou com vontade. Por que que uma palavra tão pequena, de apenas 3 letras, é tão difícil de ser falado por algumas pessoas? Eu trabalho com hipnoterapia e muitas pessoas me procuram por questões relacionadas a não conseguirem impor limites, a simplesmente não conseguirem dizer não. Para algumas pessoas que não têm esse problema, isso pode até parecer uma bobeira, mas só quem tem esse problema, que não consegue dizer não, sabe o quanto isso pode ser problemático e prejudicial, por simplesmente não conseguirem dizer não. Então, se você tem essa dificuldade, fica até o final desse vídeo. E se você conhece alguém que sofre com esse problema, compartilhe o vídeo com essa pessoa. Uma coisa que você precisa entender: o não por si só já deveria ser o suficiente. Quando você tenta justificar o não, você abre espaço para que o outro questione a sua justificativa. Por exemplo, digamos que alguém chame você para ajudar com alguma coisa. Você fala, cara, infelizmente eu não posso. Aí você fala, ah, mas por isso, por aquilo. E o outro, é muito provável, pelo menos, que ele tente argumentar. Ah, cara, mas isso que você falou, você faz depois, me ajuda aí. Mas isso que você falou não é importante agora. Então ele vai começar a tentar invalidar o motivo de você não poder ajudá-lo, ou às vezes você simplesmente não querer ajudar nesse momento. Então, quanto mais sucinto você for, como por exemplo, cara, eu não posso porque tem algo importante que eu preciso fazer nessa data. Ponto. Não quer dizer que você precisa ser ignorante, arrogante, mal educado. Não, é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Não é porque você não precise justificar o motivo de você não querer ou não poder ir que você vai ser arrogante. Tudo é sobre a forma que você fala, como você se comunica. Então, primeiro ponto, o não ele deve ser o suficiente. Evite ao máximo tentar justificar demais o seu não, porque, como eu já falei, isso abre margem para que o outro ele sempre fique tentando invalidar a sua justificativa. Outra coisa muito importante também que você precisa entender é que um dos maiores medos de quem começa a se impor, aliás, que não se impõe, né, é das pessoas se afastarem, da pessoa pensar, ah, mas não vão gostar mais de mim, vão me isolar. A grande verdade é que aquelas pessoas que se afastarem de você devido você começar a se priorizar, começar a se colocar em primeiro lugar, essas pessoas, elas nunca deveriam ter feito parte da sua vida. Se você tem amigos, ou pelo menos que você achava que eram amigos, que começam a se incomodar quando você não está mais sempre disponível, quando eles percebem que você começa a se priorizar, cara, a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é que essas pessoas se afastem. Porque nesse momento é quando você vai saber das pessoas que realmente estão com você porque gostam de você e não porque você simplesmente fazia tudo que essas pessoas queriam. Então, quando você começar a se impor, começar a dizer não, claro, mais uma vez, não estou dizendo que você deve ser arrogante, mal educado, não é isso. É apenas que você deve começar a se priorizar, a se colocar em primeiro lugar. Então, quando você começar a ter essa atitude, é normal que algumas pessoas se afastem de você, porque essas pessoas estariam próximas a você, não por você, mas pelo que você oferecia a elas, né, pela disponibilidade que você tinha. E isso, muito provavelmente, acabava fazendo mal a você. Porque quando você sempre prioriza os outros, você deixa de priorizar a si mesmo. Então, o que antes era um medo das pessoas se afastarem de você, entenda isso como um benefício, porque só vão se afastar aquelas pessoas que realmente não vale a pena você ter próximo a você. Agora, por que que isso acontece? Por que que algumas pessoas simplesmente não conseguem dizer não e outras conseguem? Bem, existem alguns motivos para isso. Por exemplo, às vezes a pessoa ela precisa de uma sensação de pertencimento e aceitação. Então, quando a pessoa ela começa a aceitar tudo que vem, que não consegue dizer não, que talvez seja o seu caso, isso traz o sentimento de aprovação momentâneo. Você tem a sensação que você está sendo aceito, que você tem esse pertencimento. Por quê? Como você está fazendo as coisas pelos outros,
você acaba se sentindo bem no momento. O problema é a que preço, a qual custo você faz isso. Quando você tem esse alívio momentâneo, é bom, porque ali, naquele momento ali você se sente bem por ter feito isso. Porém, é muito comum, após isso, a pessoa se sentir mal, se martirizar, se sentir culpado, por mais uma vez ter feito algo que, no final das contas, não estava com tanta vontade assim de fazer. Outra situação é porque a pessoa ela quer evitar um sentimento de culpa, pelo menos no início. Porque algumas pessoas elas sentem um desconforto muito grande, algumas até mesmo remorso ao recusar pedidos. E quando a resposta é um sim para aquilo que pediram, isso traz um alívio. A pessoa se sente bem naquele momento por não ter dito não, porque dizer não traz o desconforto. Só que depois, às vezes, logo em seguida, vem a culpa, a ansiedade, o remorso. Então a pessoa troca ali um bem-estar temporário e rápido por um problema maior. Seguinte, porque vem ansiedade, remorso, enfim, tudo isso que eu já falei. E tem o mais grave também, que pode ser oriundos a traumas da infância, a experiências negativas. Muitas vezes a pessoa ela sofreu algum trauma na infância que fez com que ela na vida adulta sofresse um medo de rejeição exacerbado, onde a pessoa ela tem muito medo de ser rejeitada. Por isso, ela acaba nunca dizendo não, porque se ela disser não, ela tem o medo da pessoa rejeitá-la, se afastar. Logo, para evitar a rejeição, ela sempre diz sim e nunca diz não. Lembrando que toda vez que você diz sim para o outro, você está dizendo não para você mesmo. Então, o seu problema não é dizer não, porque você sempre diz não para você mesmo. O problema é dizer não para o outro, que aí pode ter todas essas causas, e eu acredito que a mais grave é relacionada a traumas da infância. Sobre esse ponto, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou gravar um outro vídeo exclusivo explicando sobre pessoas que não conseguem dizer não devido a traumas da infância. E o foco desse vídeo é trazer essa reflexão inicial a você que provavelmente tenha problema em dizer não. E os riscos disso, eu acredito que são muito óbvios para as pessoas que sofrem com isso. Afinal de contas, quem tem esse problema sabe muito bem que o peso que é carregar, né, viver com isso. É muito comum sofrer de esgotamento mental e físico, porque o excesso de compromissos, ele pode sim trazer uma fadiga, até mesmo o burnout, que hoje em dia está muito em alta, né, esse esgotamento por conta de trabalho. Outro ponto muito importante é a perda da identidade e autonomia. Quando você vive atendendo às expectativas e necessidades do outro, você se coloca em segundo plano. E isso pode gerar muitos problemas. Pode surgir pensamentos do tipo: eu não sei mais nem quem eu sou. Ou, por exemplo, eu vivo para agradar os outros. No começo, talvez você não sinta isso, mas se você não tratar essa questão, pode ter certeza que vai chegar o momento que você vai fazer esse questionamento. O porquê que você vive praticamente para agradar os outros. E tudo isso, basicamente, só vai agravar a ansiedade e estresse. Se você não sofre com ansiedade, provavelmente você vai sofrer, e caso já tenha ansiedade, só vai agravar. Essa constante pressão em atender essas expectativas externas gera insônia, preocupação excessiva, até mesmo sintomas físicos. Um exemplo é uma gastrite nervosa, que ela surge devido a questões emocionais. E eu acredito que possa ser das questões mais graves é a dificuldade de priorizar o que realmente importa na sua vida. Ao dizer sim para tudo, inevitavelmente você vai dizer não para o que é importante para você, para seus projetos, suas ideias, seus sonhos, muitas vezes para a sua própria família. Então, se você tem um problema em dizer não, em se impor, busque resolver isso. Muitas vezes, quando isso é oriundo de traumas da infância, é muito difícil lidar com isso sozinho. E caso você acredite que a hipnoterapia possa ser uma terapia que conseguiria te ajudar, entre em contato comigo, tem uns links aqui na descrição, onde nós podemos conversar e eu posso explicar exatamente como a hipnoterapia
ela pode ajudar em casos como o seu. Muitas vezes a dificuldade de se impor, a dificuldade em dizer não, de se priorizar, porque o resultado desse problema é muito sério. Espero que esse vídeo tenha feito sentido, que tenha gostado. Considere compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas, compartilha no grupo do WhatsApp, do Facebook, em qualquer lugar que você acredita que tenha pessoas que possam precisar ouvir a mensagem passada nesse vídeo. Grande abraço e até a próxima.